Lembra do Rob Marshall, o primeiro e principal engenheiro que saiu da Red Bull e foi para a McLaren e é responsável pelo sucesso da McLaren? Então, tem informação sobre ele hoje. Entrevista do Leclerc, Piastri, tá bravo o menino, hein? Antonelli, Hamilton se comparando com Alonso e Vettel na Ferrari. Bortoleto, e entrevista polêmica do George Russell sobre Max Verstappen, sobre continuar na Mercedes, porque hoje, quinta-feira, dia 24, foi o dia das entrevistas lá em Spa, GP da Bélgica, então tem bastante novidades para vocês dos bastidores da Fórmula 1. Como sempre aqui na Telemetria, não trazemos rumor nem fofocas, a informação é direto e com fontes verificadas. Portanto, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. E não se esqueça, sexta-feira, 7h30 da manhã, estaremos ao vivo aqui transmitindo o único treino livre, vai ser muito importante, tem previsão de chuva, vem acompanhar conosco na Telemetria. Rob Marshall, o primeiro dos grandes engenheiros da Red Bull que saíram da Red Bull alguns anos atrás, e foi a partir daí que começou a decadência da Red Bull. Eu conto detalhes desse cenário de demissão em massa da equipe nesse vídeo aqui, ó. A ambição precedeu a queda, sobre ainda a demissão do Christian Horner, ex-chefe da Red Bull. Vou deixar o link nos comentários, é bem interessante. E dessa vez, Dan Fallow, diretor da Aston Martin, pois é, da Aston Martin, mas que também era diretor da Red Bull, assim como Rob Marshall foi engenheiro da Red Bull, o Dan Fallows falou sobre a atuação do Rob Marshall na McLaren. Olha que interessante. A entrevista foi bem extensa, eu vou resumir para vocês, mas basicamente o que está aqui no título descreve bem. Rob Marshall ocupa o cargo de projetista-chefe na McLaren, mas a principal função dele é o intercâmbio, o relacionamento do projeto da aerodinâmica com o projeto dinâmico do veículo. O Rob Marshall é o responsável pela comunicação da parte aerodinâmica com a parte mecânica, principalmente a suspensão. Pois não adianta um carro muito bem desenvolvido aerodinamicamente, mas a suspensão ou toda a parte mecânica não se relaciona, não combina com a aerodinâmica. O carro vai ficar desequilibrado. E o Dan Fallows fala que o Rob Marshall conseguiu fazer desse meio de campo algo brilhante, principalmente no que se refere à suspensão da McLaren. Então a suspensão e toda a parte mecânica envolvendo o motor estão em perfeito sincronismo com toda a parte aerodinâmica. E o efeito dessa combinação perfeita é o excelente gerenciamento do desgaste dos pneus, mesmo quando estão sob ar sujo. Os carros da McLaren não sofrem muito com isso. E ao final, o Dan Fallows destaca que em toda a parte do carro tem um dedo do Rob Marshall. Amigos, e pensar que o Rob Marshall estava jogado de escanteio na Red Bull, hein? Perderam um cara brilhante. Impressionante. É soberba do chefe da equipe. Aliás, ex-chefe, né? Agora ele tá batendo um bolão na McLaren. Dizem que ele é o grande responsável por toda essa superioridade técnica da McLaren atualmente. Leclerc fala um pouco sobre a sua disputa com o Hamilton, mas na verdade ele demonstrou estar bastante indiferente, não estar se preocupando com isso nesse momento. Eu vou mostrar para vocês a classificação dos pilotos porque é muito importante, vai fazer sentido. Leclerc é o quinto colocado com 119 pontos, o Hamilton é o sexto com 103 pontos. Estão relativamente próximos. Mas o Leclerc disse que ele ainda não está preocupado com vencer Hamilton, não considera o Hamilton como um oponente, porque a equipe sequer está lutando por vitórias. Então não faz sentido tentar vencer Hamilton. Vencer o quê? Sendo que Hamilton nunca chegou nem no top 3 em corridas oficiais. Então o foco do Leclerc é primeiro fazer com que a equipe, trabalhando em equipe, fazer a equipe ter condições de disputar posições importantes, aí depois pensar na sua rivalidade com o seu colega de equipe. Então por enquanto ele foca em buscar mais desempenho e ele vem tentando fazer isso. E às vezes dá muito errado. Ele citou o exemplo de Silverstone, onde ele estava usando uma configuração para o carro em pista seca e deu muito errado, não conseguia segurar o carro na pista que estava molhada, pois Leclerc estava usando uma configuração muito extrema. Mas mesmo assim, ele relatou que é difícil extrair o máximo do carro. Ele vem tentando fazer configurações extremas para conseguir fazer isso. Tem pista que não dá certo, tem pista que dá certo, e são poucas. Pois é, meus amigos, Leclerc não está preocupado em vencer Hamilton ainda. E mesmo assim está vencendo, hein? Imagine se tivesse preocupado. Na entrevista de hoje, Piastri não estava com muita paciência não, hein? Deu um truco nos entrevistadores lá, insinuando que eles só fazem as mesmas perguntas sempre. Mas ao decorrer da entrevista, ele comentou sobre o erro dele em Silverstone, quando tentou ultrapassar Norris e quase bateu, entre outros pequenos erros enquanto perseguia Norris. Piastri ficou bravo e sério, falou que não vai mais cometer esse tipo de erro novamente. O que será que vai acontecer, hein? E aí nós ficamos ansiosos. O que ele quis dizer com isso? Que não vai mais cometer erros. Lembrando que o Piastri vai testar uma nova suspensão para o seu carro. Se ficar bom, vai ficar ruim pro Norris, hein?
Vai ser interessante acompanhar, ainda mais com a variação do clima e possibilidades de chuva que vai ter. Agora chegou a hora do Antonelli se expressar pela Mercedes. Antonelli, que segundo rumores, notícias que não são conclusivas, potencialmente mentirosas, disse que nunca esteve preocupado em Verstappen ir para a Mercedes no lugar dele. Vai vendo, hein? E olha que o Antonelli tem muito crédito, muita confiança de Toto Wolff, chefe da Mercedes. Então talvez ele saiba de alguma coisa aí e não, claro que não pode revelar pra gente. Mas vamos continuar aqui. Segundo ele, Antonelli diz que conhece a situação. Ele sabe qual equipe ele quer, especialmente em relação ao futuro. Eu acho que o Toto Wolff, chefe da Mercedes, também foi muito claro recentemente. Então isso é muito positivo para Antonelli. A Mercedes atualmente está trabalhando bem, uma equipe sólida. George Russell e Antonelli estão trabalhando muito bem juntos, tentando melhorar cada vez mais o carro e ajudar a equipe a recuperar o desempenho. Ele tem certeza de que a equipe sabe o que é melhor para ela, especialmente o que escolher e fazer para o próximo ano. Então Antonelli está bastante confiante na posição que ele está atualmente. É o menino de ouro do Toto Wolff, está muito confiante, hein? E para complementar a entrevista do Antonelli, vamos falar do George Russell agora? Ele foi mais polêmico ainda. Antonelli demonstrou bastante confiança com o seu assento na Mercedes para o ano que vem, mas George Russell levantou mais lacunas. Atenção, nossa informação sempre é direto da fonte para vocês, pessoal, sem enrolação. George Russell começa se elogiando, dizendo que ele está na melhor temporada da vida dele na Fórmula 1. Mas o motivo é simples, ele também tem o melhor carro que ele já pilotou na Fórmula 1, elogiando bastante o trabalho da equipe. E diz que ele também não está preocupado com o seu futuro, ele nem pensa mais sobre isso, porque tudo se resume a desempenho e resultados. Claramente querendo dizer que se ele entregar bons resultados, a vaga dele está garantida. Mas quando perguntaram para ele diretamente sobre o seu futuro e as especulações, ele disse que não está conversando com nenhuma outra equipe. Até porque a Mercedes é quem gerencia a carreira de George Russell. O destino do Russell está nas mãos da Mercedes. Vai prestando atenção, pessoal. E sobre supostas conversas externas, ele disse que houve conversas, mas não diretamente com ele. E ressaltou que existe muita propaganda, muito burburinho mais fora da equipe do que dentro da equipe. Ou seja, muita coisa que se fala por aí de especulações não faz o mínimo sentido até para a própria equipe. Ele também ressalta que, por enquanto, não foi apresentado nenhum contrato de renovação com ele na Mercedes. O ideal seria resolver isso antes das férias, antes do GP da Bélgica, que é nessa semana, ou antes do GP da Hungria, que é o último GP antes das férias. Mas até agora, nada foi apresentado. E com base nisso, Russell conclui que o destino dele na Mercedes só depende do resultado dele mesmo. Entregar bons resultados para permanecer numa equipe boa. E ele, como piloto, sabe que a Mercedes quer sempre os melhores pilotos, pilotando seus carros. Porém, ele acha que não tem muita gente, muitos outros pilotos, fazendo um trabalho melhor do que o dele. Ou seja, ele já é muito bom, ou um dos melhores pilotos do grid. Então a Mercedes precisa dele e ele também precisa da Mercedes. É assim que funciona o automobilismo, conclui George Russell. Profundo, hein, pessoal? Concorda com ele? George Russell é um bom político. Agora segura que vem uma declaração explosiva do Hamilton. Hamilton foi claro, ele se recusa a passar pela Ferrari e repetir o que o Alonso e o que o Vettel fizeram. Foram para a equipe mais lendária da Fórmula 1 e não conseguiram fazer nada. Não conseguiram trazer um título para essa equipe. E o Hamilton foi bem claro, se recusa a ter o mesmo destino que Alonso e que Vettel. Pessoal, profundo as palavras dele. Dizendo que a equipe teve pilotos incríveis nos últimos 20 anos. Teve o Raikkonen, Alonso, Vettel, todos campeões mundiais. Mas eles não venceram um campeonato pela Ferrari. Ele se recusa a repetir isso. Por esse motivo, ele tem ido além. Tem insistido, está em cima dos engenheiros da equipe, pressiona o chefe de equipe e, entre outros, ele ficou na fábrica por 2 semanas seguidas, diversos dias da semana, fez muitas reuniões com as lideranças da equipe, até mesmo com o CEO da Ferrari e o CEO do grupo Stellantis, que é o dono da Ferrari. O chefe da equipe falou com o responsável pelo desenvolvimento e com chefes de diferentes departamentos, motor, suspensão dianteira, traseira, ele conversou sobre todas as coisas e todos os problemas do carro. E depois de algumas corridas, ele fez um documento para a equipe. E agora, durante essa pausa de 2 semanas sem corridas, ele fez outros 2 documentos. E agora ele volta para a equipe, para a fábrica, discutir esses pontos. Ou seja, o Hamilton está realmente muito engajado com essa equipe, pessoal. Muito mais engajado do que ele esteve durante a sua estadia nos últimos anos da Mercedes. Esse homem não tá para brincadeira, ele realmente quer fazer história nessa equipe. Ele realmente está tentando criar aliados dentro da organização, motivá-los, fazê-los se empenhar, se esforçar mais. Ele tá aqui para vencer.
vencer, e ao mesmo tempo que ele não tem muito tempo na Ferrari. É hora da virada. Ele acredita no potencial e crê que a Ferrari ainda pode vencer vários campeonatos. Olha, o Hamilton é muito motivador nas suas palavras. Deu para sentir firmeza. Você sentiu? Vai ser interessante acompanhar. E agora, para finalizar, uma entrevista bem legal do Bortoleto, nosso piloto brasileiro, comparando um pouco o seu desempenho com o do Hülkenberg. Ele começou citando que, ao longo das corridas, ele tomou decisões diferentes do Hülkenberg, mas porque ele quis, e pagou muito caro por isso. Como, por exemplo, lá em Silverstone, Hülkenberg ficou na pista com os pneus intermediários, ganhou 8 posições numa tacada só, e o Bortoleto seguiu a manada e, em cima da hora, do nada, escolheu pneu macio e se deu muito mal, bateu seu carro. Ele comenta que ele foi inexperiente nesse momento, mas, no modo geral, ele não sente que está sendo superado pelo Hülkenberg, em velocidade ou ritmo, pois dá para ver claramente isso no papel, analisando os tempos, volta a volta e tudo mais. E de fato, pessoal, Bortoleto, por ser iniciante e o Hülkenberg muito experiente, sabiam que essa dupla é a mais equilibrada do grid? Comparando iniciante e experiente, tá? Bortoleto é o único piloto dos novatos que consegue uma equiparação, quase uma equidade com o seu piloto experiente. Isso é impressionante. E ele relata que já viu várias vezes o Hülkenberg largando lá atrás, P19, P18, e chegando nos pontos, top 10. Mas isso, muitas vezes, é por questão de decisões que o Hülkenberg tomou durante a corrida. Muito mais sábias. Decisões estratégicas que ele toma. São as decisões que fazem a diferença. E isso vem com a experiência dele. Mas, contudo, ele está muito feliz com o trabalho que ele está fazendo. Só sente que precisa melhorar mais na qualificação e nas tomadas de decisões. E leitura da corrida. Finaliza Bortoleto. E assim finalizamos mais esse videozão, pessoal, dessa quinta-feira, dia 24. E sexta-feira estaremos ao vivo, a partir das 7h30 da manhã, com o Treino 1. Espero você.